Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A cruz, somente pela cruz, torna possível a existência. A ressurreição dá sentido à vida. Em Cristo acontece uma mudança profunda, inclusive no jeito da gente compreender a vida. O paradigma da nossa sociedade ou humana é por um novo paradigma e depois morre. Mas em Cristo é substituído por um novo paradigma. Morre em Cristo para então se viver verdadeiramente. Morre em Cristo para se viver verdadeiramente. Somente após essa morte do velho homem é que é possível experimentar uma vida plena que nasce na ressurreição. Foi o que nós cantamos aqui: liberdade, vida plena no Senhor, sem as cadeias do pecado, sem as fortalezas da mentira. Quem vive apenas no paradigma antigo permanece preso ao medo da morte, às ilusões da vida, aquilo que é efêmero. Mas quem participa da morte, da ressurreição de Cristo, já passou da morte para a vida. E essa pessoa já não é mais dominada pelo temor, pois a sua esperança está na promessa da ressurreição eterna. Por isso que seguir a Cristo é entrar no caminho da vida eterna. Uma vida que começa agora e se completa na eternidade. Não se trata apenas de viver para sempre, mas de viver a vida que brota da cruz e vence a morte. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa verdade, irmãos, conecta diretamente com o que nós vamos falar hoje. Capítulo 5 de Efésios. Paulo de Tarso chama os cristãos a viverem como filhos da luz, imitando a Deus e andando em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Em síntese, o que eu vou falar aqui é: a vida cristã nasce da entrega de Cristo na cruz e se manifesta em uma vida transformada, marcada pela santidade, em amor sacrificial e separada das obras das trevas. Então, irmãos, a cruz não é somente o evento que garante o perdão, mas é o nosso padrão de uma nova vida. Quem participa da morte e da ressurreição de Cristo abandona o antigo modo de viver e passa a caminhar na luz. A gente vai aprender hoje que Efésios 5 significa que Cristo nos ensina a viver de forma digna. Repete comigo assim: viver de maneira digna, rejeitando o pecado, refletindo a luz de Deus e demonstrando na vida ordinária o amor que foi revelado na cruz. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também em Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? A gente vai falar um pouco mais, mas até aqui por enquanto. Pai, nós te louvamos, ó Deus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, ensina-nos, ó Pai, esse caminho de vida, esse caminho de luz, e que nosso coração, Pai, se encharque da tua presença,
Conduza-nos, ó Pai, a toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 5 é um dos mais confrontadores do Novo Testamento. Nele, Paulo escreve não para ímpios, repete comigo, não para descrentes, mas para a igreja. Amém. E o que ele vai dizer para nós no capítulo 5 não é nada confortável, não é popular, e não cabe em muitos sermões água com açúcar. Não cabe. O apóstolo vai falar sobre santidade, renúncia, submissão e uma vida de luz em meio às trevas. Mas existe uma verdade que é o fio condutor de todo esse capítulo, que muitas vezes vai causar consternação em muitos. Efésios 5 não foi escrito, irmãos, para melhorar apenas a nossa vida, mas ele foi escrito para nos levar de forma definitiva a crucificar a nossa carne. Hoje muitos leem esse capítulo como um manual de convivência, até porque fala de relacionamento, boas práticas morais, fala sobre casamento, que é um mistério profundo, e aí às vezes reduz a passagem a conselhos românticos, mas ignora o fio condutor que está escrito ali. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Não é um convite leve, irmãos. Não é como um passeio no parque. É um chamado para a morte. Porque imitar a Deus significa renunciar a tudo que ainda se parece com o mundo. Spurgeon disse assim: se o cristão se acomoda ao mundo, trai a cruz de Cristo. O amor ao pecado e o amor a Deus nunca dormem na mesma cama. Ou andamos em amor a Deus, ou vivemos em engano e trevas. Não existe meio termo. Eu quero expor aqui hoje, muitas vezes talvez não é observado. Não basta ter uma fé que canta. É preciso uma vida que resiste ao pecado. Não basta dizer que anda no Espírito. É preciso se provar isso na prática, na família, na igreja, no trabalho, na adoração, em toda a nossa vida. Efésios 5, irmãos, vai ferir, mas também vai curar. O chamado é mortal para imitar a Deus. É uma ordem, não é uma sugestão, é uma sentença. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vocês me ouvem bem se eu falar mais longe assim, um pouquinho? Ouvem? O imperativo de Paulo é radical. Paulo não pede para que sejamos pessoas melhores, mas que vivamos como reflexos vivos do próprio Deus, imitando. A palavra imitadores no grego é mimetes, de onde vem mímica. E o chamado não é para uma criatividade espiritual, ou para sermos para sermos criativos, originais. Não, para sermos cópias vivas da santidade de Cristo. No mundo que se fala de originalidade, isso é disruptivo. Afinal, o mundo fala: seja original, seja único, seja exclusivo. E o chamado é imitar. O chamado é modelar, é copiar o jeito de viver de alguém. Isso vai contra, irmãos, a mentalidade corrente da nossa era. Imitar a Deus significa morrer para tudo que não se parece com Ele. Significa que nossa vida não mais pode ser governada pelos nossos instintos, pelo nosso ventre, pelas nossas paixões ou por caprichos. O modelo não é a cultura, não é a opinião popular, não é a carne, o modelo é Cristo. O cristão é chamado não para apenas admirar Cristo, mas para viver Cristo. Viver. Muitos transformaram esse viver apenas como um sistema de inspiração, como se Jesus fosse só um mestre do saber.
Paulo, porém, diz: olhe para Jesus e morra com Ele. Ser filho amado, irmãos, não é viver mimado, é corresponder ao Pai, é satisfazer ao nosso Deus, mesmo em dor. O amor descrito por Paulo aqui não é sentimental, irmãos, é sacrifício. Cristo se entrega amando, ou ama se entregando, se oferecendo e morrendo. O amor sem renúncia, irmãos, é uma palavra vazia. O amor verdadeiro sempre vai passar pela cruz, sempre vai passar pela renúncia, pela morte. Silenciados, mas gritam alto. E ele vai nos apresentar uma lista de práticas, irmãos, que para os mais sensíveis pode trazer incômodo, mas eu tenho que falar. Versículo 3: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. De novo, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Isso muitas vezes é tratado com tanta condescendência, irmãos. Mas Paulo traz uma sentença: quem vive nessa impureza, nessa avareza, nessa cobiça, não tem herança no reino de Deus. A palavra usada aqui por imoralidade é porneia, que inclui toda forma de imoralidade sexual. Não apenas, irmãos, atos físicos, consumação, mas desejos alimentados no coração. Jesus amplia isso. E Paulo reflete também aqui: desejos alimentados no coração e práticas secretas que a cultura tenta normalizar. Essa afirmação, disse William MacDonald, essa afirmação está em franco contraste com a visão do mundo atual, que considera as questões sexuais como doença e precisa de tratamento psiquiátrico. Dizem que a imoralidade é uma doença, mas Deus chama de pecado. Enquanto o homem releva, Deus condena. Dizem que a solução para isso é psicanálise, enquanto Deus diz que a solução é regeneração, nova vida. E Paulo ainda vai além, ele chama inclusive a avareza de idolatria. Quem vive para o dinheiro, irmãos, adora outro Deus. Qual que é o problema dela? A razão pela qual a idolatria é um problema é porque ela cria falsas ideias sobre Deus. O nosso conceito de Deus o vê como um ser que aprova a cobiça e de outra maneira não se atreveria a ser cobiçoso. Outra razão é que o avarento coloca a sua própria vontade acima da vontade de Deus. E por fim, diz William MacDonald, uma terceira razão é que a avareza resulta na adoração da criatura ao invés do Criador. Por isso que o aviso de Paulo nesses versículos é fundamental para nós hoje ainda, irmãos. A palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Ela é eterna, assim como o nosso Deus é. A sua palavra não passará. Pois é possível, irmãos, pensarmos que podemos dar a Deus apenas uma parte da nossa vida. Viver mais no mundo do que na igreja e ainda assim herdar o reino eterno. Afinal de contas, o pensamento flui e a única coisa que precisamos fazer para ganhar a vida eterna é acreditar em Cristo. O estilo de vida, então, não faz parte disso. E aí, vamos vivendo essa dualidade, essa vida equilibrada. Talvez a gente perca parte da nossa recompensa eterna, mas de repente, chegando lá, eu cumpro alguns requisitos e pronto, chego aos céus. Paulo responde a esse tipo de ideia, irmãos. Espere um minuto. Como assim? Spurgeon também afirma assim: quando a igreja começa a brincar com o pecado que o mundo já abraçou, ela perde a sua voz profética. Não tem como brincar.
Não podemos realmente acreditar, crer em Deus e ainda viver uma vida com esses valores, irmãos. Aqueles que vivem na imoralidade e na ganância não vão perder simplesmente pontos de recompensa, vão perder tudo. É o que diz a palavra de Deus. E o Paulo ainda expande isso mais um pouco. Não usem linguagem grosseira, versículo 4. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Paulo está tão firme com relação a isso, irmão, e está dizendo para nós: nem sequer mencione entre vocês. Ele disse lá atrás: não fale sobre isso entre vocês. Fala que para a gente não ter nada de parte com isso. Nós não podemos ter nada, absolutamente nada, a respeito de tais práticas, irmãos. Ninguém que observa as nossas vidas pode encontrar ou acusar ou mesmo intimar a gente a respeito de nada. Não pode. Paulo aqui está se concentrando mais nas nossas ações do que a nossa palavra, mais na nossa prática do que no nosso discurso, porque elas são impróprias para o povo santo de Deus. Santidade é ser separado do mundo, e isso não se resume a algo de foro íntimo. Viver uma vida santa, irmãos, apenas de maneira silenciosa, não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. E por fim, Paulo vai dizer que até o nosso jeito de falar deve ser marcado pela ação de graças. A nossa mente, irmãos, antes de conhecer a Cristo, que era carregada de imundícia, agora é cheia de gratidão a Deus. Antes, enquanto descrentes, éramos egoístas, egocêntricos, agora nossas palavras são cheias de louvor e agradecimento a Deus. Nosso olhar, irmãos, precisa estar detido naquilo que Deus fez por nós. É o olhar fito em Jesus, a sua obra na cruz. E nela nós encontraremos satisfação e alegria eternas. Lá em Colossenses 2,7 diz assim: estando enraizados e edificados nele, e com ações na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. É uma gratidão transbordante, transbordante em palavras. Se é para falar, que fale em ações de graça, que fale da obra de Cristo, que fale da cruz de Cristo, que fale da salvação, da redenção, que fale da regeneração que Deus tem feito na sua vida. Mas também Paulo avança e ele fala do engano de palavras que são inúteis. Versículo 6, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Existem nos nossos dias, irmão, muitos enganadores, falsos profetas nesse mundo. E eles ensinam que Deus é muito bom para condenar a todos, e que todos no fim vão chegar ao céu, independentemente do jeito de viver deles na terra. Mas essas palavras são vazias, e seus ensinamentos são enganosos. O universalismo, irmão, seja essa salvação final universal, é mentira de Satanás. O diabo, irmãos, ele não apresenta veneno puro, ele serve em taças de ouro, disse Spurgeon. E o Paulo está dizendo, é por causa dessas coisas, que a ira vem sobre os que vivem na desobediência. Viver na desobediência fala de quem
conhece a lei de Deus e deliberadamente, intencionalmente desobedece a ela. É cotumaz. A ira do Senhor vai cair sobre tais pessoas. A palavra de Deus está dizendo, não é papo de André, não. Começa agora e culmina no dia do juízo. Portanto, Paulo está dizendo, versículo 7, não participem daquilo que eles fazem. Esse portanto de Paulo, diz John Stott, uma vez que o reino de Deus é justo e a ira de Deus atingirá os injustos, não participe com eles dessas coisas. Paulo não está proibindo todo o contato com essas pessoas. Caso contrário, como é que a gente ia levar boas novas ou pregar para que elas saíssem dos seus maus caminhos? Nós é que precisamos, irmãos, sair desses caminhos de maneira definitiva. E fazemos isso no mundo, porque o próprio Cristo disse, João 17,15, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. É estar andando em lama, mas não chafurdar nela. Não podemos compartilhar das suas práticas. Ló foi advertido em Sodoma, mas nós não podemos compartilhar da sua perdição, diz John Stott. Portanto, a graça de Deus no mundo não anula o seu juízo. A cruz não cancela a santidade de Deus. Quando a gente admite, nós nos tornamos cúmplices disso. A omissão não é neutra, ela é parceira. Abre parênteses. Quando a gente olha para isso que eu estou falando aqui, ou para esse texto do Paulo, parece que ele se desconecta do começo da carta. Se a gente não para refletir e honestamente olhar, a gente parece não conseguir conectar. Afinal, Paulo não assegura na primeira parte da carta, nós estudamos Efésios no ano passado, Paulo não nos assegura, na primeira parte da carta, que nós temos uma herança celestial. Nos diz que o Espírito Santo que tem em nós é a garantia de Deus, e até mesmo a antecipação e o sinal, até que a gente venha possuir de maneira definitiva, e que os nossos olhos também sejam abertos para a riqueza gloriosa e a herança dele em nossas vidas. Deus não fala isso na primeira parte da carta, o apóstolo Paulo? Fala. Diz assim, Efésios 1,13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Peço que Ele ilumine os olhos dos corações de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Sim, ele diz, mas ao mesmo tempo ele está nos advertindo contra o perigo de vivermos uma vida incoerente com a obra de Cristo na cruz. Como é que a gente concilia isso? Lembrando, irmãos, que a garantia da salvação não é sinônimo nem desculpa para a presunção. John Stott disse assim, se caíssemos em uma vida de imoralidade, estaríamos dando evidências de que somos, afinal, idólatras e não adoradores de Deus. Pessoas desobedientes em vez de obedientes, e portanto herdeiros não do céu, mas do inferno. O apóstolo nos dá uma séria advertência, e convém que prestemos atenção a ela. Amém? Fecha parênteses.
Então, como é que a gente vive? Seja propositivo, André. Como é que a gente vive? Como filhos da luz. Paulo declara: porque no passado, versículo 8, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, vivam como filhos da luz. Paulo não está dizendo que nós vivíamos nas trevas aqui. Ele está dizendo que éramos trevas. Agora, em Cristo, não apenas habitamos na luz, mas nos tornamos luz. Aliás, o próprio Cristo nos disse isso. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se pode esconder. Vocês são luz. Portanto, irmãos, não é uma reforma, não é um puxadinho na nossa vida, não é, irmãos. Não é um arranjo, não é uma gambiarra de vida, não. É nova vida, vida com qualidade eterna, vida plena, vida de ressurreição. Essa transformação radical, ela aconteceu no Senhor. No Senhor, é o que o texto está dizendo. No passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Existe um empenho de Deus, em virtude da nossa união com Cristo, claro, pois Ele é a luz do mundo. Por isso que devemos, de maneira consequente, viver como filhos da luz. O nosso comportamento, nosso estilo de vida deve estar coerente com a nossa nova identidade. Filhos. De novo, somos filhos livres. O quê? Jesus nos resgatou. De novo. Somos filhos livres. Jesus nos resgatou. Amém. Somos chamados, irmãos, a frutificar no Senhor. É uma viva realidade, irmãos, onde há franqueza, onde há transparência de vida, uma vida cheia de alegria na presença do Cristo que nos resgatou, que nos tirou do reino em trevas, de trevas, para o reino do seu amor. E sem nada temer, não temer o juízo, não temer o amanhã, não temer se render, não temer abrir mão. Nós cantamos aqui 2, 3 músicas repetindo as mesmas expressões de maneira poéticas e diferentes. Eu largo tudo para te servir, eu deixo tudo para trás. Só o Senhor que me importa. Sem nada temer. E aí a Bíblia vai nos dizer que essa vida expõe obras de trevas. E não sejam cúmplices, versículo 11, nas obras infrutíferas nas trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-la. O cristão, ele não somente se afasta do pecado, ele expõe o pecado. No grego é elenko, significa revelar, trazer luz. De novo, Spurgeon diz assim: a igreja que se cala diante do pecado, ela não é neutra, ela é cúmplice. E como é que nós não nos calamos? Frutificando como filhos da luz, com obras de luz. A luz, irmãos, isso aqui, eu não sou decorador de ambiente, mas ela não foi feita para decorar, irmãos. A luz é feita para revelar. Haja luz, e houve luz, para revelar lugares escondidos, fendas, sujeira. Uma vida como filhos da luz, revelar pela verdade, mas também oferece uma saída. A ferida que a luz abre é a mesma por onde a cura vai entrar. Versículo 12 e 13, pois aquilo que eles fazem
em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas, quem reprova, irmãos? A luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A vida do crente deve pregar um sermão diário. Nós somos cartas vivas. Quando a gente exerce o ministério que Deus deu a todos nós, de ser luz, frutificando em boas obras, conforme Deus já preparou para nós de antemão. Capítulo 2 vai estar escrito isso. Outros são atraídos para a luz de Cristo. É um ministério que reprova, ou seja, iluminar com a sua vida. Ninguém está falando aqui para você ser o crente chato, ficar falando, pondo defeito nos outros, porque não existe verdade, irmãos. Você ilumina com a sua vida, com a sua conduta, com o seu estilo de vida. Obviamente que tem pessoas que precisam ser trazidas para uma verdade, para uma realidade, mas você não faz isso, você faz isso com sabedoria, com temperança, com domínio próprio. Você faz isso sabendo remir o tempo, aproveitando as oportunidades. Quando a gente frutifica, conforme Deus preparou para nós, isso gera transformação. Pessoas que... É claro que há exceções, às vezes vamos conviver com pessoas que parece que não mudam, mesmo sendo luz na vida delas. Mas existe um princípio no reino de Deus, que é espiritual. Nada fica em vão. 1 de Pedro diz muito bem isso, 1 de Pedro 3:1, onde o apóstolo recomenda que as esposas de maridos não crentes devem ganhar seus maridos para Cristo pelo exemplo da sua vida. Aí assim a sua luz de esposas crentes, cristãs, vai triunfar sobre as trevas dos maridos descrentes. Isso é um mistério, irmãos, mas existe também. Para finalizar, Paulo está dando um grito de acorde para a igreja. Lembra, esse texto é para quem? Para nós. Amém, irmãos? É para nós. Versículo 14. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. A maior tragédia, irmãos, não é um mundo em trevas. A maior tragédia é a igreja dormindo enquanto isso. Esse sono espiritual é viver sem propósito, viver sem fogo, sem o ardor, sem vida. Paulo está gritando: acorde, siga os passos de Jesus. Um discípulo de Cristo não pode viver em pecado. Paulo usa essa forma de introduzir o texto duas vezes. Ele começa esse versículo 14 bem assim: por isso é que fala, aí ele fala, desperte, ó tu que dorme. Ele usa essa mesma expressão duas vezes, em Efésios capítulo 4, versículo 8, ele diz, por isso é que se diz, eu não vou citar ele aqui, mas lá ele cita o Salmo 68, 18. Já aqui em 5,14, ele não está citando a Escritura, ele está citando um credo primitivo cristão, que se baseia em alguns trechos da palavra de Deus. É como se fosse um hino que a igreja primitiva cantava. Isaías 26, 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Isaías 61, levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz,
e a glória do Senhor está raiando sobre você. E Jonas 1,6, quando ele dormia no porão do navio, aí pelas palavras do próprio capitão da embarcação, diz assim: levante-se, invoque o seu Deus. O chamado do apóstolo Paulo, inclusive, faz ressoar as palavras do próprio Jesus no Getsêmani, quando ele estava orando em agonia, tinha deixado os seus discípulos orando, os discípulos mais próximos, dormir, e quando chega lá, eles estavam dormindo. Aí o texto diz assim: e voltando achou-os dormindo, Marcos 14:37, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Paulo entende isso e ele reproduz lá em Romanos 13:11. E digo isso a vocês que conhecem o tempo: já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Em 1 Tessalonicenses 5:6 ele também fala isso de uma outra forma: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O chamado da palavra de Deus para nós hoje, irmãos, é: desperte-se e erga-se. Acordar, pois talvez estamos dormindo em meio a gente que está morrendo, ou já está morta. Eles lá precisavam despertar e acordar, só então eles experimentariam a verdade, para viver uma vida em que Cristo brilharia neles. E é assim para nós também. Somente Cristo resplandecendo em nós, Cristo nos iluminando, a gente vai conseguir viver em luz, iluminando nesse mundo de trevas. Durante a Bíblia toda, irmãos, a gente vai ver uma dualidade sobre luz e trevas. É uma das formas que a Bíblia mais mostra para poder colocar essa rivalidade entre bem e mal. Mas o Paulo está usando aqui essa analogia de luz e trevas para cravar uma verdade. A guerra acabou, ela terminou. Em Cristo a luz venceu as trevas. Ele venceu. Ele ressuscitou. Não existe dualidade mais, rivalidade. Claro, as batalhas continuam, porque a gente vive num já e ainda não, mas daqui um pouco isso vai se confirmar. Por isso que o crente ele deve habitar conscientemente, desejosamente na luz, para que a gente não volte às nossas práticas antigas. E se estamos em algumas de maneira relutante de sair, que nós as abandonemos. Todos que estão dormindo devem vir a Cristo, irmãos. Devemos nos livrar de todo o embaraço, para encontrar vida plena em Jesus. Se você está se sentindo fraco, ou até mesmo um cristão derrotado, o chamado é para você também: desperte, acorde, e a luz de Cristo o iluminará. Apocalipse traz um encorajamento profundo e cheio de esperança para nós. Apocalipse 12, na consumação de todas as coisas, versículo 10. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo,
Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. O que vence a morte, irmãos, até que Ele venha, é o testemunho que damos por não amar a nossa vida. Tudo isso, irmãos, na garantia de que o sangue do Cordeiro está sobre nós. Ele nos limpa, Ele nos livra, Ele nos resgata diariamente. E com isso, irmãos, qual é o resultado de uma vida assim? Nós agradaremos ao Senhor. Quem quer agradar ao Senhor aqui? Amém. Quando a nossa vida exibe o fruto que agrada, nós descobrimos o que agrada ao Senhor. Versículo 10. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. No versículo 17 também diz: buscando compreender qual é a vontade do Senhor. No Antigo Testamento, a chave para os sacrifícios serem aceitáveis era que eles deveriam agradar a Deus. Amém? O Cordeiro que morreu já satisfez o nosso Deus. Mas como filhos amados que somos, nós buscamos descobrir da parte de Deus o que o agrada em termos de como nós vivemos, como procedemos, com quem nos associamos, quais amores temos, o que adoramos, o que deixamos e renunciamos. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ilustra isso de maneira clara para nós. Ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Para experimentar o todo de Deus. E não vivam conforme os padrões desse mundo, versículo 2. Mas não deixem que Deus os transforme, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eles, assim como as crianças, irmãos, tentam nos agradar, os pais, porque eles têm um amor que é deles. Nós, como filhos de Deus, devemos procurar descobrir na nossa vida o que agrada e desagrada ao nosso Pai. Por isso que nós devemos ir para a Sua palavra, por isso que nós devemos nos entregar, nos render, orar, buscar a Deus para compreender. Isso fala de entrega, de devoção, de rendição completo a esse Deus que nos resgatou e nos salvou. Davi diz no Salmo 139, aqui eu já termino. Vamos ficar em pé, irmãos. Por favor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É essa vontade de querer agradar o Senhor, dizendo para Ele: Senhor, o que é em mim que te desagrada? Que caminho que eu tenho tomado? Que vida eu tenho levado que te desagrada? O que tem ferido a sua santidade? Tenho eu vivido de maneira digna da salvação que eu recebi por conta da morte de Jesus, o meu Senhor?
O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios. Algumas décadas depois, isolado na ilha de Pátimos, João recebe uma revelação de Deus e traz uma palavra também para essa mesma igreja de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Eles entenderam a carta de Paulo. Eles buscaram viver e seguir as recomendações do apóstolo Paulo. Eles eram perseverantes, eles se afastavam do mal, eles viviam como luz. Porém, ele tem algo a falar para aquela igreja ainda. Versículo 4: você abandonou o seu primeiro amor. Que o Espírito Santo revele a você. Que o Espírito Santo, durante todo esse retiro, fale com você. Durante a noite, em sonhos, em revelação, nos louvores, nas conversas casuais, no caminhar por aí, nas palavras, que o Espírito Santo revele a você. Aonde a luz entra, ela ilumina e revela. Existe um jeito de viver que agrada ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, como queremos viver para Ti, Senhor. A gente tem cantado isso aqui. A gente tem declarado, proclamado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Seu amor revelado na cruz. Obrigado por nos dar todas as coisas em Cristo. Obrigado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado pelo resgate. Obrigado pela redenção, pela remissão dos pecados. Obrigado, Senhor, pela nova vida que recebemos. Por graça, pela Sua graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Sem Ti, Deus, nada podemos fazer. A nossa vida está em Tuas mãos. Precisamos, ó Deus, dessa iluminação diária, constante em nossas vidas, ó Deus. Pois vivemos em Ti, Deus. É no Senhor que vivemos. Nós somos luz no Senhor. Ó Deus, se há entre nós alguém que dorme, faça-o levantar nesse momento, Senhor. Despertar para a vida que há em Ti, somente em Ti, Deus. Que o Teu Espírito fale aos corações mais endurecidos. Que o Seu Espírito fale aos corações mais céticos, aos corações mais embrutecidos, ressequidos. Tu és a vida e nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Nós não temos para onde ir.
Nós não temos, ó Pai, vida fora de Ti, Deus. Como, ó Pai, como relutamos em reconhecer isso, de que vida verdadeira só há no Senhor. Buscamos acumular, buscamos, ó Pai, conquistar, alcançar e reproduzir um tipo de vida que não é a que o Senhor tem para nós. A Tua palavra nos orienta a viver de maneira digna da vocação que nós temos recebido, ó Deus. Somos Teus filhos, livres, libertos pelo sangue de Jesus, que foi derramado de uma vez por todas. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fale aos nossos corações, ó Deus. Completa a Tua obra em nós, ó Deus. Completa a Tua obra em nós. Em nome de Jesus. Eu quero convidar dois tipos de pessoas, que você pense um pouquinho. Talvez você ainda não se encontrou de fato com o Senhor Jesus. E talvez essa realidade ainda não seja tangível para você. Eu quero te dar a oportunidade de você falar: Senhor, eu quero essa vida verdadeira. Eu estou preso, eu estou amarrado em um tipo de vida que ficou claro que não agrada o Senhor. Eu quero viver para Ti. É a hora de você reconhecer e se arrepender dos seus pecados agora. Nós não queremos expor ninguém, mas se expõe ao Senhor. Mas também, talvez, tem outro tipo de pessoa aqui, que está dormindo agora, que percebeu que precisa acordar, que precisa abandonar certas atitudes, que tem pecados que são resistentes em sua vida e que precisam ser deixados de lado. E você entendeu que ou é isso, ou não tem Cristo. Eu também quero orar com você. E aí, de novo, eu quero expor você, mas se exponha ao Senhor agora. Deus amado, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor inunde de fé o coração dos Teus filhos agora nesse momento, para crer em Teu nome, Jesus. Crê que Tu és o Salvador do mundo, que Tu veio trazer perdão, libertação e restauração de vida, Senhor. Na Sua cruz, o Senhor encerra toda a cadeia, no Senhor encerra toda a prisão, porque lá o Senhor despedaça o jugo com a Sua morte. Traga vida sobre esse, ó Deus, que hoje reconhece que o Senhor é Senhor e Salvador da vida dele. Faça, ó Deus, se expor em fé ao Senhor, responder ao chamado do Seu Espírito, Deus. Mas também, ó Deus, fala ao coração daquele que dorme, aquele que precisa despertar, que está vendo-se amarrado, preso a raízes profundas de pecados reproduzidos de maneira descontrolada. Traga, Deus, revelação sobre esse coração nessa hora, para que possam ser quebradas essas algemas, ó Deus, em nome de Jesus, e traga vida sobre nossos irmãos, ó Pai. Traga vida plena do Espírito neles, ó Deus. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, é que oramos. Amém. Em nome de Jesus. Amém.